Cota racial. Esse é um tema polêmico e que divide opiniões em todo o mundo. Em 2001, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado do país a criar a lei das cotas raciais para o ingresso de estudantes nas universidades públicas. Para entender qual o impacto da política de cotas na sociedade e na economia, vamos conversar com a professora titular da Bloomfield College, nos Estados Unidos, e co-diretora do Seminário do Brasil na Universidade de Colômbia, Vânia Penha Lopes. Ela também é autora do livro Pioneiros, Cotistas nas Universidades Brasileiras. O Rio em Foco está no ar. O Rio em Foco recebe Vânia Penha Lopes. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, realizou pesquisa inédita sobre o desempenho da lei de cotas no Brasil. Os dados revelaram que as cotas raciais foram mais efetivas do que as sociais entre 2012 e 2016. A presença de estudantes pretos, pardos e indígenas vindos de escolas públicas aumentou em 39% nas instituições federais de ensino superior. Aqui no Rio de Janeiro, esse número foi grande também, a política é mais antiga, e o que se percebeu é que a lei do Rio ela ajusta essa questão das cotas raciais e as cotas sociais, juntando esses dois pontos. Qual a importância desse tema para a gente discutir hoje, né, no Brasil? É muito importante porque o Brasil é um país onde se observa grande desigualdade social, racial. Já foi comparado à Índia em termos de defasagem de classe e educacional. Né? Então, se há uma política que procura aumentar as oportunidades para as pessoas que historicamente não tiveram essas oportunidades de ascender socialmente em termos educacionais e de se dar importância à raça como um critério de discriminação, de desigualdade social, como existe no Brasil, então é importante discutir essas políticas. No caso do Rio de Janeiro, nós fomos pioneiros aqui no estado e isso foi seguido por Brasília alguns anos depois. Nos seus estudos, na sua visão, o que na verdade as cotas vêm gerando de impacto no Brasil em comparação com os Estados Unidos? Bom, antes das cotas raciais, das cotas universitárias serem implantadas, o percentual de não brancos, né, dos ditos não brancos nas universidades brasileiras era ínfimo. E agora, como esse estudo que você citou, e meu estudo e outros, aumentou significativamente a população que antes não frequentava a universidade. Então, esse impacto eu acho muito visível. Toda a discussão das cotas raciais no Brasil, ela sempre veio acompanhada da questão da renda, né? Dizia-se que a população negra era excluída porque ela não tinha renda para estar nesses espaços do ensino superior. E é uma visão muito diversa da realidade dos Estados Unidos. Em comparação com uma e outra realidade, o que você observou? Bom, uma diferença é que os Estados Unidos foram guiados por uma lei segregacionista de 1896 a 1954 e em 1954 a Suprema Corte aboliu essa lei de separados mais iguais, que na verdade eram separados e desiguais racialmente, mas 10 anos depois não tinha mudado o suficiente, porque a lei tinha a ver com as escolas, como as escolas eram segregadas, e a ponto de as crianças negras terem menos acesso à educação, os professores negros ganhavam menos que os professores brancos, e procurou-se mudar isso com o ato executivo, né, de direitos civis de 1964, que aboliu a segregação em ambientes públicos, na educação e no mercado de trabalho. Mas, então, lá, a raça era... Uma diferença importante é que a raça nos Estados Unidos é determinada com
traduzindo livremente, um pingo, uma gota de sangue negro. Uma gota de sangue, ou seja, se a pessoa tiver um ancestral negro, pode ser 4 gerações anteriores, e se souber disso, a pessoa passa a ser negra. Então, lá era mais fácil delimitar quem era negro e quem não era. Né? Bom, isso está mudando, mas era assim. Então, os negros nos Estados Unidos, por causa do racismo, tendiam a ter renda inferior à dos brancos. Mas, independente da renda, o negro americano era discriminado sumariamente, porque essa era a lei do país, né? A lei de segregação racial. E aqui no Brasil, as pessoas, historicamente, falavam que não existia racismo, não existe racismo, é uma questão de classe, ou seja, de renda. O negro é discriminado porque ele é pobre, mas uma vez que ele fica rico ou chega à classe média, não há problema. E isso não é verdade. O que muda é a faceta do racismo. Uma pessoa de classe média negra vai frequentar certos lugares e aí ela chega lá e para todo mundo, um restaurante, por exemplo, para todo mundo de comer para olhar para aquela aves rara, porque não tem nenhum negro ali. Então, isso é uma forma de discriminação, de preconceito. Né? Mas, na verdade, nos dois países, o que existe é uma interseção de raça e classe. Porque é o que eu digo aos meus alunos, ninguém acorda de manhã e pensa, hoje eu vou ser só mulher, eu não vou ser negra, eu não vou ser brasileira, eu vou ser só mulher. Amanhã eu vou ser só negra. Amanhã... Não, é sempre uma interseção. Então, à medida que a gente interage uns com os outros, um lado pode aparecer mais que o outro. Um ponto interessante também é que nos Estados Unidos, né, avaliando todas as ações afirmativas, ficou muito claro que quem foi mais beneficiado foram as mulheres brancas e não necessariamente os negros. Por que disso? Porque a lei foi um ato executivo de 1964 que foi imposta às instituições de nível educacional e aos empregadores. Quem não seguisse a lei podia ter que pagar uma multa, podia perder incentivos federais. Então, existe essa tese do William Goode, que era um antropólogo americano, que diz, e ele falou isso sobre feminismo, mas eu adapto para as relações raciais, que era quando um grupo no poder é forçado a fazer concessões, primeiro ele vai fazer concessões aos que se parecem mais com ele. Então, nesse caso, o grupo de poder, no poder nos Estados Unidos, são os homens brancos. Então, se eles têm que aceitar o outro, o primeiro outro vai ser a mulher branca, que, principalmente no caso dos Estados Unidos, onde eles acreditam que a pessoa é branca ou negra, então o homem branco que tem uma mãe branca, que tem irmãs brancas, que é casado com uma branca. Então, para ele é mais fácil admitir no seu meio pessoas que se parecem mais com ele. Então, quem se parece menos com ele é a mulher negra. E é que foi quem menos se beneficiou das políticas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Vânia Penha Lopes. A convite do Fórum de Desenvolvimento do Rio, a professora Vânia realizou uma palestra sobre ação afirmativa, cotistas universitários e a busca da justiça racial. Vamos ver o que o diretor-geral da LERJ, Wagner Victor, falou sobre o tema. A gente retoma um processo da legislação de cota racial que iniciou no estado do Rio de Janeiro de maneira pioneira no Brasil em 2001 e foi recentemente renovado pelo próprio Legislativo Estadual. Então, trazer profissionais com experiência, inclusive com a visão de fora do Brasil, como a professora Vânia, é muito positivo. E, na realidade, esse é o papel que tem o Fórum, de discutir essas grandes questões, pegar a opinião positiva, a opinião contrária e, logicamente, contribuir para o crescimento da sociedade e até o próprio aperfeiçoamento da legislação vigente. Acho que é muito legal e muito interessante ver o nível das pessoas que participaram.
Vânia, uma das questões interessantes que foi abordada nessa palestra foi justamente o desempenho dos alunos cotistas vis-à-vis dos demais alunos das universidades. Há dados concretos que apontam que na maior parte dos cursos eles têm um desempenho mais elevado, sendo cotas de raça ou também as cotas sociais, né, de renda. Qual a importância de olhar para esses dados e levantar essas informações para o avanço desse debate? Eu acho que um debate onde os lados estejam bem informados é mais produtivo do que um debate baseado em opinião própria ou chamado achismo. E a partir do momento que os dados estão disponíveis e nós temos acesso a eles, eu acho que é importante saber qual foi o resultado dessas políticas, né? Porque, como a gente sabe, a história da implantação de cotas universitárias no Brasil é cercada de controvérsia, de muito debate, e eu acho que pode haver um meio termo e pode haver um diálogo. Agora, a gente precisa estar informado sobre o que aconteceu. Então, a partir do momento que os dados foram disponibilizados em 2007, no caso da UERJ, e desde então várias outras universidades brasileiras que demonstram que os universitários cotistas realmente aproveitaram essa oportunidade e foram bem-sucedidos na sua maioria. Eu acho que isso engrandece o debate, também demonstra para a sociedade que é uma política que dá resultados, né? Você estudou, transformou em tema para os seus estudos a questão dos pioneiros da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e olhou mais qualitativamente, mais de perto a vida e os desafios de cada um deles para se formar a primeira turma dos alunos cotistas. O que você observou nos seus estudos? A dificuldade, o esforço que eles fizeram para conseguir se formar, porque, ao contrário do que diziam, que as cotas universitárias só iam alcançar os negros de classe média e os alunos de escola pública muito conceituada, na minha amostra, os entrevistados moravam em áreas menos favorecidas da cidade, do estado, a maioria moradores da Zona Norte, da Zona Oeste, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, e vários moradores de comunidades. Então havia a questão da baixa renda mesmo e de nem ter transporte, né? Me vem à mente uma que falava, eu tenho que pegar o trem, mas eu moro longe do trem, então eu ando até o trem, aí pego o trem, depois salto lá, mas aí na UERJ, mas aí eu não tenho dinheiro para comer todo dia. Então isso tudo é uma coisa que o conhecimento levou a uma mudança, né? Não, vai ser para um tipo de pessoas. Não foi esse o grupo que mais se destacou, assim, a maior quantidade que se utilizaram da política de cotas. Você continua tendo contato com alguns desses pioneiros? Continuo, alguns deles, né, através de redes sociais e eu sei de pelo menos 4 que... minha pesquisa foi em 2006, 2007, então já tem mais de 10 anos que já se formaram, são professores universitários que fizeram doutorado, e isso eram pessoas que eram primeira geração de universitários. Então, houve uma continuidade. Isso entre os alunos de ciências sociais que eu estudei, entre os dentistas, estavam clinicando, estavam fazendo especializações, e pessoas que também tiveram dificuldade porque o material odontológico é muito caro nas universidades e ainda assim eles conseguiram superar, né? É um exemplo de superação. E alguns anos depois você fez uma releitura e lançou um livro em inglês falando confrontando, né, essa questão das cotas no Brasil e Estados Unidos.
olhando a diversidade de um país e outro, e toda essa discussão, como ela é confrontada também, né? O debate que esse tema ainda gera até hoje, quais foram as suas principais conclusões desse livro? Eu queria publicar minha pesquisa em inglês porque não havia, né, um estudo assim. Existem artigos, uma monografia sobre cotas em inglês. E também porque a minha abordagem é implicitamente comparativa. Porque como eu sou brasileira formada em ciências sociais, né, na graduação no Brasil, mas eu vivo nos Estados Unidos e sou formada em mestrado e doutorado nos Estados Unidos, eu consigo ter uma visão dos dois países, né? Eu sou nativa daqui, mas a maior parte da minha vida eu vivi nos Estados Unidos. Então, eu acho que eu consigo ter um olho clínico das duas sociedades ao mesmo tempo. E para esse livro em inglês, o que eu fiz foi falar como o Brasil e os Estados Unidos, como a raça é importante nos dois países, e eu disse que a raça age como um espelho, porque os Estados Unidos e o Brasil têm uma história de se compararem um com o outro desde pelo menos o século XIX. E a história era, o Brasil não é racista, os Estados Unidos são racistas. Tinha uma época que os negros americanos pensavam em vir morar no Brasil, porque não tem racismo lá, vamos nos mudar para lá. Não é bem o caso, né? Não é nada o caso. Mas, então existe isso. E o que está acontecendo desde que a ação afirmativa começou nos Estados Unidos, pelo menos desde então, 64, para cá, é que os Estados Unidos estão ficando mais parecidos com o Brasil, porque agora a classe tem ficado mais importante do que a raça nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que a raça deixe de ser importante nos Estados Unidos, mas existe uma clara demarcação de classe entre os negros hoje em dia que não havia 50 anos atrás. E no Brasil, né, a partir do momento que o Brasil admite que a democracia racial é um mito, a raça está tendo mais evidência. Né? Isso não quer dizer que a classe tenha desaparecido, mas as pessoas no Brasil, hoje em dia, pelo menos estão mais abertas a até cogitarem da existência de racismo, isso tudo. Então, é importante ver isso, esses paralelos, essas diferenças, mas ao mesmo tempo respeitando as particularidades de cada país, né? Agora, há um caminho aí para essa questão mercadológica também, que até por conta da abertura de se assumir que não é mais que nós não somos uma democracia racial, abriu-se também uma série de oportunidades de mercado mesmo para olhar para essa população, que tem diferenças na textura do cabelo, tem diferenças muitas, enormes e que, na verdade, se misturaram muito e que é um contingente muito grande da população no Brasil. Então, a gente pode dizer que esse debate também se aproxima quando você fala de mercado, quer dizer que isso pode ser também um caminho para olhar para as pessoas poderem encontrar oportunidades até de empreender olhando para esse público? Eu acho que já existem, né? Porque eu me lembro de uma campanha dos anos 70, falando, era uma foto de uma família loura andando de bicicleta aqui no Brasil, aí falando, negro escova os dentes, negro toma banho, né? Porque a propaganda no Brasil, até relativamente recentemente, nem tinha negro, né? Todo mundo, o Brasil era a Suécia. Talvez até mais sueco que a Suécia, porque tem moreno na Suécia, né? Então, do ponto de vista do mercado, do capitalismo mesmo, onde é que as pessoas que não se enquadram nesses garotos propaganda acham os produtos que elas precisam para viver as vidas delas, né? Então, é uma coisa que eu acho que começou a aparecer no fim do século XX, né, nos anos 90, aquela revista Raça, e produtos para cabelo, e roupa, e todo tipo de coisa que eu acho que dá mais liberdade às pessoas também, né? Elas podem seguir ou não, mas há mais opções.
E por último, essa questão do conflito, né? Quer dizer, sempre que se fala também das questões raciais no Brasil, o que se teme é o conflito, as pessoas diminuem um pouco as diferenças que existem, que são expressadas na forma que a gente fala, na maneira como a gente se comporta, por um medo disso gerar outros conflitos. Só que eles existem, estão aí para serem, de fato, só podem mudar a partir do momento que eles são vistos, né? E pode se lançar luz sobre eles. Como é que funciona, assim, como é que, olhando para essas duas realidades, Brasil e Estados Unidos, o aprofundamento desse tema, lá também há esse bloqueio para pensar, quando se pensa nos discursos, né, nos debates sobre isso, há esse bloqueio em relação a maneira como os movimentos se colocam, mais combativos e querendo chamar atenção para essa questão do racismo? Bom, nos Estados Unidos houve aquela fase mais radical do movimento, né, do meados dos anos 60 até os anos 70, mas ao mesmo tempo também continuou uma outra vertente mais, né, de integração racial e vamos resolver essa situação através de coalizões, né? Até porque lá, né, como eu já falei, os números dos negros são menores, né? Então eles precisam de aliados, né? E aqui no Brasil, bom, mas aí também nos Estados Unidos um outro ponto de convergência é que hoje em dia, principalmente depois da eleição e reeleição de um homem negro para a presidência, as pessoas começaram a falar que não tinha mais racismo no Brasil. Então, esse é um outro ponto de semelhança com o Brasil, né? Não, acabou o racismo. Mas então, como é que isso acontece? É porque a pessoa não estudou, é porque a pessoa não sabe se comportar. Tão parecido com a situação do Brasil, né? E aqui no Brasil, essa coisa de conflito, se a gente pensar bem, o conflito é uma coisa latente, né? É constante. Mas ele era mais latente, porque... Por que não havia conflito? Porque a empregada que recebia super mal era como uma pessoa da família. Era um regime de semi-escravidão, porque ela dormia no serviço, ela morava num quartinho sem janela, ela podia ser abusada pelo dono da casa ou filho do dono da casa, mas era como uma pessoa da família, só que o reduto dela é a cozinha. Ou então as pessoas não falavam, né? Aquela pessoa morena, quem? Não, que eu não quero ofender. Se você não quer ofender ao chamar uma pessoa, se referir a alguém como negro, é porque você acha que negro é um insulto. Se você acha que negro é um insulto, isso é uma questão de racismo, né? Então, eu acho que aqui no Brasil, hoje em dia, as pessoas são mais abertas a isso, né? Se discutir isso mais abertamente. Mas o conflito a gente vê todos os dias, com caso após caso de assassinatos de pessoas, e quando vai ver, eu pensei que ele fosse ladrão. Por que você pensou que ele fosse ladrão? Porque era negro. O Brasil é o país que mais mata negros no mundo, e se isso não é racismo, eu não sei o que é. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nesse terceiro bloco, a gente vai continuar a nossa conversa do segundo, e eu queria fazer uma pergunta que casa com o que a gente estava falando. Existem cotas para várias outras coisas, né? Cotas para mulheres na política, existem cotas sociais. Por que é tão difícil? Por que é mais conflituoso quando a gente fala de cotas raciais? Eu acho que tem a ver com o racismo. Porque se as pessoas falam que as cotas são alienígenas, né? Não pertencem no Brasil. Então, por que nem se discute cota para mulheres nos partidos políticos, como você falou, que são anteriores a cotas universitárias de qualquer espécie? Eu fico pensando também no vagão do metrô, que é carro das mulheres.
Isso é uma forma de especificar né, é uma cota, porque na hora do rush, por exemplo, né, os vagões estão cheios e tem homens que ficam usando o vagão porque é mais vazio, porque é mais tranquilo. Não, isso é reservado para as mulheres. Existe uma lei, a Lei do Boi, que é muito pouco falada, de 1968, se não me engano, que era uma cota reservada nas faculdades de agronomia para filhos de agrônomos. Não se fala sobre isso. Então, essa coisa de dizer, não, isso é errado porque não tem racismo no Brasil, bom, esse argumento não é válido, porque tem. Porque vai gerar um ódio racial. Dos argumentos também que se usa é a questão da meritocracia, que está em xeque, principalmente nos Estados Unidos, que é o país da meritocracia, por conta de alguns casos que vêm surgindo na imprensa de artistas que pagam para que os filhos possam ingressar nas universidades que são lá as top 10, etc. Então, assim, como é que isso funciona lá? Porque uma das coisas que você falou na palestra, que foi dada no fora, é que não existe cota nos Estados Unidos. A visão é um pouco diferenciada em relação a isso. Porque a ação afirmativa é uma política que assume várias formas. As cotas são uma daquelas formas. Mas nos Estados Unidos existe assim, vamos dar mais atenção a esse grupo que foi discriminado historicamente. Mas isso não é o mesmo que dizer vamos reservar 20% das vagas universitárias para pessoas desse grupo. Isso é diferente. É uma coisa essa ação afirmativa, assim, de dar chance de a pessoa botar o pezinho lá. Porque antes de existir do ato de direitos civis de 64, a maioria das vezes chega um empregador, é negro, nem considerava o currículo, né? Isso continua acontecendo, mas em menos número. Então, o negócio da meritocracia, né, os Estados Unidos são um país da meritocracia, os Estados Unidos são o país mais individualista do mundo. Então, eles veem a meritocracia, que literalmente significa governo pelo mérito, como sendo o resultado de um esforço puramente individual. Né? Porque lá, o sonho americano a pessoa se dar bem porque ela se esforçou. Self-made man. Exatamente. Se ele não se deu bem é porque ele não se esforçou o suficiente. Esquecendo que todos nós nos damos melhor ou pior dependendo das relações sociais que a gente tem, dos contatos que a gente tem. Então, a meritocracia presume que todas as pessoas que fizeram uma faculdade top de linha ingressaram puramente pelo mérito, que no Brasil significaria ter tirado pontos altos na prova do vestibular. Mas isso não é assim nos Estados Unidos, porque as pessoas não precisam, não é toda universidade que exige pontos para as pessoas ingressarem. E mesmo as que exigem, tem a questão das cartas de recomendação, do currículo da pessoa, se ela fez, da qualidade de atividades extracurriculares e dos filhos de pessoas formadas por uma universidade. Isso já dá uma entrada a eles. O que isso tem a ver com mérito? A política de cotas, ela não tira, ela dá oportunidade para outras pessoas poderem ascender e trabalhar e mostrar o seu valor. Existem estudos nos Estados Unidos que demonstram que uma sociedade integrada, uma escola integrada, uma faculdade integrada, um emprego onde as pessoas trabalham juntos de raças e etnias diferentes, o rendimento é maior. Então, os alunos que estudam com alunos de outros grupos acabam absorvendo o material melhor porque eles aprendem a considerar outros pontos de vista e se verem como iguais, né? Então, tem esse lado todo. Então, por si só, né, já é barato, porque você bota as pessoas juntas. Olha, estou aprendendo com fulano Beltrano. E também, do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista de reparação ou compensação pelos séculos de escravidão, né, que os escravizados trabalharam de graça,
não houve uma política de pagar essas pessoas aos seus descendentes, nem aqui, nem nos Estados Unidos. Então, nesse sentido também, as cotas são baratas porque ela abre mais espaços na universidade e, num futuro, as pessoas se formam e podem ascender, né? Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Vânia, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Aproveita e segue a gente no canal do YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.